A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula preparatória da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui. Sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e semanalmente estamos aqui, reunindo professores de todo o Brasil para prepararmos a próxima aula da Escola Dominical. Semanalmente temos aqui as aulas preparatórias para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma, quero pedir a você que se inscreva no canal. Inscreva-se e ative as notificações. É assim que o YouTube entende que o nosso canal não é mais um, mas é um canal que agrega valor, que ajuda pessoas e então o YouTube divulga o nosso canal. Porque senão o nosso canal fica guardado, fica escondido. Para que mais pessoas, mais professores sejam ajudados com o nosso conteúdo, eu preciso que você se inscreva, ative as notificações clicando no sininho, clica no joinha, curta o vídeo, isso. Deixe um comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Isso. Ao longo da aula, geralmente eu vou fazendo algumas perguntas, vai respondendo nos comentários. Isso. Pega o link do vídeo e compartilha no WhatsApp, nos grupos da igreja, de outras cidades, compartilha com todo mundo. 70%, acredite, 70% do nosso conteúdo é assistido a partir de links compartilhados no WhatsApp. Isso mesmo. Então, quando você compartilha os links dos nossos vídeos, você nos ajuda a alcançar muito mais pessoas. Nós alcançamos 27 mil inscritos, mas queremos chegar a 30 mil. E isso terá impacto no crescimento do canal e do reino, em maior alcance desse nosso conteúdo. E eu conto com você, tá certo? Agora pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Maravilha, meus amigos, lição 2 na classe dos adolescentes com o título Quem é o Criador? Quem é o Criador? A leitura bíblica em classe aqui está em Jó, capítulo 38, versos de 4 a 18, e o texto destacado está em Deuteronômio 10 e 14. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertencem a terra e tudo que nela existe. Nós falamos na primeira lição sobre criacionismo e evolucionismo. Agora, nós vamos falar sobre as grandezas de Deus, sobre o poder de Deus. Na aula de hoje falaremos sobre a transcendência do Criador. O que é transcendência? Sobre o Criador que pode ser conhecido, é a cognoscibilidade de Deus, os atributos que são possíveis serem conhecidos, né, os atributos comunicáveis de Deus, e o Criador pode ser revelado por Jesus Cristo. Só lembrando aos irmãos que aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Aqui na descrição também tem um link para você adquirir o nosso novo livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Ao adquirir, você nos ajuda nessa produção de conteúdo. Muitos irmãos têm adquirido e estão falando muito bem, e posso dizer isso porque eu recebi do Senhor aquilo que preguei algumas vezes e que escrevi neste livro, tá bom? Você investe no meu tempo, você investe no nosso ministério. Aqui tem conteúdo gratuito, tem um link aqui assim, ó, baixar conteúdo gratuito, slides, comentários, vídeos, convites e muito mais para a tua escola dominical. Título então é Quem é o Criador? A Bíblia descreve a grandeza de Deus. Suas qualidades são fantásticas. Seu poder é impressionante. É interessante que o próprio vocabulário, né, ele é finito, né? Quer dizer, as qualidades de Deus são fantásticas. O que vem depois de fantástico? Impressionante. O que vem depois de impressionante, né? Para ver como somos limitados para descrever quem Deus é e o seu poder. Agora, é interessante que esse Deus extraordinário, maravilhoso, impressionante, ele, através de sua palavra, nos convida a conhecê-lo.
Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, o fato de Deus ser eterno, de ser impossível decifrá-lo, não significa que não podemos conhecê-lo. Não é? É interessante que tem pessoas que querem conhecer tudo de Deus. Gente, caminhando com um ser semelhante a nós, habitando na mesma casa, durante durante décadas, né? Durante muitos anos. A gente não se conhece completamente, a gente vai conseguir conhecer Deus completamente? Ah, me ajuda, né? Não tem como. Mas vamos lá. Agora, nós somos chamados, portanto, a conhecer. Conhecer é o quê? É relacionamento. Então, esse Deus grande, tão grande, alto, tão alto, ele nos chama a conhecê-lo, né? Ele se permite, até certo ponto, é claro, ser conhecido. Então, vamos lá. O primeiro tópico fala sobre a transcendência do Criador. Mas o que é essa palavra, não é? Está fora do nosso vocabulário, mas o que é essa palavra transcendência? Se refere àquilo que vai além da inteligência humana. Apesar da grande capacidade do homem de pensar, há muitas coisas que estão além do conhecimento humano. No nosso próprio planeta, não é? Então, a rotação da Terra, não é? Uma coisa que é tão, assim, parece tão normal, mas você vê o mar, aquela imensidão de água. Como é que o mar para ali? Já parou para pensar? Como é que as ondas vêm e para ali? Já percebeu quando ela não para ali o transtorno que causa? Muito bem. A complexidade do corpo humano, não é? Com seus trilhões de células, a gigantesca engenharia por trás do funcionamento do cérebro, não é? Então, só nisso a gente vê a grandeza de Deus, tá? E como é complexo isso. Agora, o Criador, ele é transcendente. Aplicada a Deus, a palavra transcendência comunica que o conhecimento da plenitude de Deus, da totalidade de Deus, está muito além da capacidade da mente humana. É por isso que só é possível conhecer a Deus por sua palavra e com uma mente espiritual. Não é possível conhecer a Deus com uma mente carnal, somente com uma mente espiritual. Então, o Criador, ele é transcendente. Vamos ver aí algumas características aí. Por exemplo, Deus é eterno. De geração a geração, tu és Deus. Deus é eterno. O que significa? Que Deus não teve início e nem fim. Deixa eu só ajustar aqui, para a gente pegar aqui a nossa Bíblia. Vamos olhar aqui Salmos 90, ok? E verso 2. Antes que os montes fossem gerados, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Então, Deus não tem dia de nascimento e nem data de validade. Ficou legal, né? Deus não tem dia de nascimento nem data de validade. O Senhor não está dentro do tempo. Então, Deus não é determinado pelo tempo, como nós somos. Dia, noite, vamos ver? 2 Pedro. Não sei por que o nariz começou agora meu Deus do céu. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, que é usado muito aí quando alguém reclama que Deus está demorando, porque para Deus um dia é como 1000 anos. Não tem nada a ver, mas ok. Ele não está preso no tempo, nem dentro do tempo. Ele não muda, não é? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua sabedoria não pode ser medida. Ele é trino, mas também é um só, não é? Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas ao mesmo tempo é um só Deus. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Sabe de todas as coisas, pode estar em todos os lugares, pode estar. Não significa que ele esteja ou que se manifeste em todos os lugares, ok. Ele é também onipotente, ele tem todo o poder. E o fato de ter todo o poder lhe dá poder para não usar todo o poder que tem a hora que quer. Ele determina quando vai usar, onde usar e como usar o seu poder.
Não é? Então, o nosso Deus é grande, é majestoso. Como eu estou dizendo aqui desde o começo dessa aula, falta palavras no nosso vocabulário para descrever a grandeza do nosso Deus. Então, Deus é transcendente, é além da mentalidade humana. Não é? É interessante quando alguém diz, mas eu não consigo entender. Não vai conseguir entender. A Bíblia diz, eu quero trazer aqui esse texto, a Bíblia diz assim que ao homem natural, vamos olhar esse texto? Vamos olhar esse texto, que diz assim, ao homem natural não é permitido conhecer. Quer ver? Vamos olhar aqui, pedir ao pastor Google para me dar essa referência, porque ao homem natural. Vamos olhar, está em 1 Coríntios 2:14. Olha o que diz. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, com uma mente mundana e carnal, não é possível compreender e nem conhecer aquilo que Deus permite ser conhecido. Pelo contrário, uma mentalidade carnal evita conhecer a Deus, rejeita o conhecimento de Deus. Certo? Muito bem. Tópico 2, você já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. O Criador pode ser conhecido. Olha que coisa interessante. Esse Deus extraordinário que nos fez com uma capacidade limitada, não tem como a gente conhecer, não tem como. No entanto, ele nos permite conhecê-lo. Você sabe o que é a personalidade humana? Ela é composta por um conjunto de capacidades cognitivas, não é? Conhecimento, afetivas, sentimentos e emoções, e volitivas, tomada de decisões. Quando afirmamos que Deus é uma pessoa, estamos apontando que ele tem todos os atributos de personalidade, tá? Não é como a divindade retratada no panteísmo, que é confundida com a criação. Não. Deus também não é uma força mística ou uma energia, algo do tipo. Ele é Deus. Agora, ele é um ser pessoal. O que significa? Que ele é um ser relacional. O que significa? Que ele se relaciona com a sua criatura. Nós já vamos ver isso lá em Gênesis capítulo 3 e versículo 8. Então, não é possível, anote aí, não é possível conhecer tudo de Deus, mas é possível conhecer a Deus. Porque Deus chama-se a cognoscibilidade de Deus, que é a habilidade que Deus permite ser conhecido. Não é? É o atributo pelo qual nós podemos conhecer a Deus. Então, por isso que vai entrar uma outra palavrinha aqui. Deus é transcendente e ele é imanente. Transcendente acima do conhecimento humano. Imanente significa que ele pode ser conhecido. Ele não pode ser conhecido na sua totalidade, mas ele pode ser conhecido dentro da nossa limitação e da nossa pequenez. E essa ideia de Deus poder ser conhecido significa que é possível, necessário nos relacionarmos com Deus. Conhecer fala de relacionamento. Conhecer fala de convivência. Então, ele pode ser conhecido. Sua palavra, como nós vimos lá em Oséias, nos convida a conhecê-lo. Não é? Nos convida a conhecê-lo. Não é? E aí pode surgir uma pergunta. Como que nós podemos conhecer a Deus? Como que nós podemos conhecer a Deus? Primeiro, pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está falando de relacionamento. Segundo, é pela sua palavra. É pela palavra que nós conhecemos a Deus. É a palavra que vai mostrar que Deus é amor. 1 João 4:8.
É a palavra que vai mostrar um Deus misericordioso, Efésios 2:4. É a palavra que vai mostrar que Deus é santo, 1 Pedro 1:15-16. É a palavra que vai mostrar o poder de Deus. É a palavra, não é? Então, por isso que seguir a Cristo é uma jornada de conhecimento. Essa que você tinha que anotar. Seguir a Cristo é uma jornada de conhecimento. É isso que é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é só levantar a mão. O levantar a mão, o entregar-se, é o primeiro ato é o primeiro passo de uma jornada de conhecimento. Ok? Por quê? Porque é desejo de Deus que nós o conheçamos. E qual a melhor maneira de conhecer a Deus? Pela sua palavra. E aí o tópico 3, ele vai mostrar que Deus se revelou a nós por Jesus Cristo. Eu estava lendo aqui essa revista, anotando assim, mentalizando algumas coisas. Quer conhecer a Deus, olhe para Jesus. Ele disse assim, eu e o Pai somos um. Quer conhecer a misericórdia de Deus, olhe para Jesus. Quer conhecer o amor de Deus, olhe para Jesus. Quer conhecer um Deus meio bravo? Olha para Jesus. Você quer conhecer a personalidade de Deus? Olha para Jesus. Olha para o amor, leia as palavras, absorva a palavra e você vai conhecer mais de Deus. Não tem como conhecer mais de Deus sem caminhar com Jesus, sem ler, meditar e praticar a sua palavra. Quando nós fazemos isso, nós conhecemos, porque Jesus, o Jesus encarnado, é o Deus revelado. É Deus caminhando entre nós. Então a divindade se humanizou e caminhou entre nós. Esse é o mais perto que nós podemos chegar de conhecer a Deus. Por isso que não se conhece a Deus de longe. Não se conhece a Deus de Bíblia fechada. Se conhece a Deus de Bíblia aberta. Olhando a palavra, lendo a palavra e meditando na palavra. Jesus vai apresentar Jesus como Pai. Jesus vai apresentar que Deus é um Deus que ele abraça os pecadores arrependidos. Jesus vai mostrar que Deus tem para todos nós um chamado para a eternidade. É Jesus que vai nos mostrar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então é Jesus que vai mostrar. Então não tem como conhecer mais de Deus sem andar com Jesus. Fé, palavra, no geral, Jesus. É olhando para Jesus, é lendo, é meditando e praticando em tudo que Jesus ensinou. Nós vamos aprendendo sobre Jesus. Jesus nos mostra a personalidade de Deus em um corpo humano. Isso não é a humanização de Deus, hein? Pelo amor de Deus, faz isso. Mas é Jesus que nos mostra o quanto Deus quer se relacionar conosco ao mostrar toda a sua fragilidade humana, toda a sua pequenez humana. Esse dia eu estava pensando, né, o Natal passou, que Jesus foi colocado numa manjedoura, né? Não tinha onde colocar. Para mim, manjedoura era o lugar. Eu sempre imaginei que manjedoura era tipo assim, não acharam numa estalagem, que era uma hospedaria, então manjedoura era uma hospedaria mais pobre, mas uma hospedaria não. Manjedoura era onde se colocava comida para os animais, era feita de pedra. Hoje nas fazendas é feito de madeira, mas naquela época eles faziam de pedra. Manjedoura era a marmita dos animais. Foi ali que Jesus foi colocado. Para mostrar que não há mente humana que seja capaz de conhecer a Deus completamente. Porém, não há também limitação alguma para aqueles que desejam conhecê-lo. Ele está disponível a ser conhecido por todos que pela fé se aproximarem dele e com um coração quebrantado desejarem conhecê-lo, irão conhecê-lo. Não plenamente, mas o suficiente para crescer, para amadurecer e para permanecer na fé,
até a eternidade, onde sim nós conheceremos a Deus. E Paulo está dizendo que seremos como Ele é. Amém, meus amigos? Essa foi então a nossa lição 2 na classe dos adolescentes. Um forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ore por nós e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe.